Olá, bom dia, sejam bem-vindos todos ao terceiro dia da Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho, a CIPAT. Eu sou Edson Vernalha, sou presidente da CIPA, da usina termoelétrica Termorio, que fica localizada no polo de Duque de Caxias. Hoje tivemos uma emoção aí, tivemos a modificação do link, então pedimos desculpa para isso que foi em cima da hora. Hoje foi com emoção, né? Foi com estresse, não é verdade? Bem, esse é um tema bastante importante, né? Estresse, esgotamento mental, são coisas que estamos vivenciando no nosso cotidiano, né? Então, para isso, vamos fazer uma palestra voltada para a saúde mental, que vai falar sobre estresse e síndrome de burnout. Vamos convidar a professora e doutora Thaís Verônica Cardoso Vernalha. Ela é professora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos convidar ela. Olá, bom dia a todos. Eu sou Thaís Vernalha, professora doutora da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, vice-diretora dessa escola, mas também esposa do Edson Vernalha. E hoje teve um convite especial e já com emoção, pensando no tema de hoje, que é sobre estresse e burnout. A ideia hoje é a gente conversar de forma bem breve sobre a questão do estresse e da síndrome de burnout. Então, trouxe alguns conceitos introdutórios sobre esse assunto. Eu trouxe uma apresentação que eu acho que fica mais fácil, coisa de professora, né? A gente tem sempre uma apresentação na mão, que fica mais fácil para vocês acompanharem esses conceitos. O Edson está me ajudando aqui com a tecnologia da plataforma de vocês e ele vai me ajudar a colocar essa apresentação para a gente poder começar a palestra de hoje. Acho que todos estão visualizando a apresentação. A ideia hoje é a gente falar sobre estresse e síndrome de burnout. E para começar a falar sobre esse assunto, primeiro a gente precisa entender qual é o conceito de saúde mental. Eu acho que para iniciar a nossa conversa de hoje é entender sobre o conceito de saúde mental. Então, qual é o conceito de saúde mental? Então, tem um autor na psiquiatria que a gente gosta muito, que é o Canguilhem, e ele faz uma discussão muito interessante sobre normal e patológico, o que é normal, o que é patológico, né, dentro da concepção individual, social. E aí Canguilhem fala que o patológico não significa ausência de normas, mas a presença de outras normas vitalmente inferiores, que impossibilitam o indivíduo viver no mesmo modo de vida permitido por outros indivíduos que são considerados sadios. Então, a partir das normas que são estabelecidas, a gente vai diferenciar aí os grupos das pessoas que são normais e o grupo das pessoas que estariam do lado do patológico ou teriam algum tipo de adoecimento. Esse mesmo autor diz que a saúde não é só a vida no silêncio dos órgãos, mas também é a vida no silêncio das relações sociais. Então, quando a gente fala de saúde, a gente não está falando só de sintoma físico, a gente não está falando só de clínica do tipo, minha pressão está subindo, estou com dor de cabeça. A gente está falando de como é que as nossas relações são estabelecidas no nosso cotidiano. Isso é super importante para a gente entender a saúde, para a gente entender o conceito de saúde mental. Dito isso, né, quando a gente fala sobre a nossa concepção de saúde, o que nos define, quais são as nossas referências, a gente tem um atravessador que tem, assim, conduzido para onde caminham os nossos desejos. Então, a gente, a todo momento, é invadido por uma onda aí que está muito voltada como é que as redes sociais caracterizam e definem como devem ser as relações no dia a dia, né? Então, a gente sabe que, além de dormir, comer, etc., hoje em dia a gente tem que ter tempo para as redes sociais. E tem um autor que diz que nós vivemos numa sociedade do espetáculo narcisístico, ou seja, o nosso palco dos desejos, de como é que devem ser os nossos desejos, o que é importante para a nossa vida, o que nos define enquanto pessoa, tem sido hoje vinculado a como as mídias sociais
compartilham, né, essa imagem da pessoa, do social. Então, para vocês terem uma ideia em relação a esses acessos, o Brasil ocupa o 5º lugar em países que utilizam a internet. E ele é responsável por 40% da audiência da internet na América Latina. De acordo com o site Internet Light States, a cada segundo o mundo produz e compartilha na web 2,9 milhões de e-mails, mais de 8 mil posts no Twitter, quase 100 mil fotos, quase 1.000 fotos no Instagram, isso a cada segundo, tá, gente? Mais de 4 mil chamados no Skype e cerca de 82 mil pesquisas no Google. Então, é um mundo vinculado a como os acessos são feitos e o que as pessoas acessam. Então, esse é o mundo que vivemos, o mundo que, muitas das vezes, os nossos desejos são definidos a partir desses referenciais. E aí, a gente tem um outro agravante nesse momento, que é a pandemia do coronavírus, né? Então, além da gente ter essa avalanche de informações do que são nossos desejos, a gente tem uma outra questão que se chama, a gente tem um outro fator estressor que se chama, como é que hoje estamos vivendo essa onda viral, que é a pandemia do coronavírus, e como é que isso nos impacta individualmente, a nossa família, as nossas relações de trabalho, principalmente quando a gente fala de estresse e síndrome de burnout. Bom, tem uma pesquisa da Fiocruz que traz a questão sobre a saúde mental e atenção psicossocial na pandemia, que ela diz que um dos agravantes que a gente tem hoje são essas reações frequentes que incluem o medo de adoecer e morrer, perder pessoas que amamos, perder os meios de subsistência ou de poder trabalhar por conta do isolamento, ser excluído socialmente por estar com alguma doença, né, por ter tido um teste positivo para o Covid, ser separado de entes queridos, de cuidadores, não receber suporte financeiro, a possibilidade de transmitir o vírus para outras pessoas. E aí, nesse contexto, que é um contexto de agravante para a questão do estresse e burnout, é esperado também uma sensação recorrente de impotência perante os acontecimentos atuais. Irritabilidade, angústia, tristeza são sintomas que são sintomas esperados para o nosso contexto atual. Isso é importante porque a gente precisa dimensionar de como estão aparecendo os nossos sintomas hoje em dia, né? E o quanto isso, como eu disse anteriormente, é normal ou é patológico. Bom, então essa é a figura do trabalhador de hoje, né? Não no escritório, mas dentro de casa, no home office, a maioria deles, né? E essa figura aí de, ai meu Deus, o que eu faço? De desespero, tentando gerenciar o trabalho ou fisicamente exposto, né, a todas essas questões que envolvem o medo do risco de contaminação e também as relações que são estabelecidas dentro dos nossos lares. E aí a gente vê que hoje em dia a gente já tem muitos estudos sendo publicados, a gente tem uma avalanche de estudos no último ano sobre saúde mental e qualidade de vida a partir do aparecimento da síndrome de burnout em vários aspectos, mas principalmente relacionados à saúde do trabalhador e do trabalhador da área de saúde, porque a gente fala de síndrome de burnout como um estado de exaustão prolongada, é uma diminuição focada especialmente em relação ao trabalho. Bom, o que os dados estatísticos falam sobre essa síndrome? Primeiro, que existe uma associação entre baixos níveis de satisfação com o trabalho e problemas mentais e psicológicos. Então, as pessoas menos satisfeitas no local que estão e nas escolhas que fazem em relação ao trabalho têm mais chances de adoecer. Segundo, nos Estados Unidos, por exemplo, quando a gente fala do impacto econômico do burnout, o estresse e burnout geram custos de 150 bilhões anualmente para as organizações. Não é barato. Então, é muito importante a gente reconhecer os sintomas e saber agir antecipadamente. E, além disso, associado ao nosso contexto atual de hiperconectividade, a conectividade total é agravada pelo contexto da pandemia do Covid-19, em que o trabalho acompanha as pessoas em todos os ambientes. Então, é apontado como um dos cenários que faz com que a síndrome de burnout seja tão comentada e cresça tanto atualmente.
De acordo com uma pesquisa que foi realizada pela International Stress Management Association, em 2019, ela atingiu o burnout, essa doença, 32% dos trabalhadores brasileiros, o equivalente a 33 milhões de pessoas. É um terço, é muita gente adoecendo de estresse e síndrome de burnout. Bom, e o que é exatamente o burnout? Então, se a gente tivesse que trazer uma definição médica, o burnout é uma síndrome conceituada como resultante do estresse crônico no local de trabalho, que não foi gerenciado com sucesso, ou seja, não temos habilidades, não foram gerenciados tanto do ponto de vista organizacional, quanto do ponto de vista individual da própria pessoa, quanto do ponto de vista social das relações que são estabelecidas. Então, existem 3 dimensões que são importantes para avaliar o burnout. Um é se você tem exaustão emocional. O segundo se chama despersonalização. Você começa a perder as suas características individuais, a relação que você estabelece enquanto sujeito e indivíduo. E o terceiro é uma baixa realização profissional. E aí, existe uma escala que é muito interessante, que é para a gente avaliar se uma pessoa está acometida ou não por síndrome de burnout, que é a escala de Maslow, o inventório de Maslow. Eu trouxe ele, assim, apenas algumas perguntas para vocês terem uma ideia de que fatores são colocados em xeque quando a gente fala do diagnóstico dessa síndrome. Então, por exemplo, sinto-me esgotado ao final de um dia de trabalho? Eu me sinto desgastado com o meu trabalho me faz sentir emocionalmente exausto, eu me sinto sugado pelo meu trabalho, acho que estou trabalhando demais no meu emprego, sinto que este trabalho está me destroçando, quando me levanto de manhã sinto cansaço só de pensar que tem que encarar mais um dia de trabalho, eu me sinto saturado com o meu trabalho, desanimado, desiludido, deprimido, frustrado. Trabalhar diretamente com pessoas me deixa estressado, estou infeliz. Sinto que a carga emocional do meu trabalho é superior àquela que consigo suportar. Então, esses são alguns itens, são avaliados. Obviamente, é uma escala, ela tem uma pontuação, a gente soma isso para saber exatamente se a pessoa está nesse quadro de síndrome de burnout. Mas esses são alguns itens para virar uma autorreflexão de como é que você está encarando esses itens no teu momento atual de trabalho. Então, isso é super importante quando a gente fala da síndrome de burnout. Bom, e como é que eu sei que no ambiente que eu tô dentro de um grupo de risco, né? A gente fala de grupo de risco para a pandemia, né? Para o coronavírus. Mas será que eu estou no grupo de risco ou eu estou em contato com fatores de risco para o desenvolvimento da síndrome de burnout? Como é que é possível ver isso? Bom, primeiro existem fatores de risco relacionados à organização do serviço, ou seja, se é um serviço com excesso de burocracia, é um fator de risco. Se é um serviço onde você não tem autonomia, você está em possibilidade de tomar decisões, sempre que tem que ter sempre uma autorização de uma outra pessoa, tem normas institucionais muito rígidas, você tem mudanças organizacionais frequentes, falta de confiança e respeito em relação aos membros da equipe, existe uma comunicação ineficiente, uma impossibilidade de você ascender ou progredir na sua carreira, não tem remuneração para isso, não tem processo de ascensão na carreira. O ambiente físico e os riscos são excessivos no ambiente que você se encontra. Esses são fatores organizacionais definidos como fatores de risco que estão relacionados a índices superiores ao aparecimento da síndrome de burnout. Além disso, existem fatores que são fatores individuais. Por exemplo, padrão de personalidade. Pessoas que são muito competitivas, são esforçadas demais, são impacientes, são super controladoras, estão dentro do grupo de risco. Relacionado ao locus de controle externo, por exemplo, se consideram que suas possibilidades e acontecimentos na vida são a sorte, ao destino. São pessoas com super envolvimento, são muito, muito empáticas, sentem a dor no outro em você mesma, são sensíveis demais,
são obsessivas, tudo dentro da caixinha, organizadinho. Pessoas que são absolutamente pessimistas, ó céus, ó a vida, ó azar, então que só veem os aspectos negativos das coisas. Indivíduos muito perfeccionistas, que inclusive não conseguem concluir as tarefas porque são absolutamente perfeccionistas no que fazem. Indivíduos com grande expectativa e idealismo em relação à profissão, então podem se sentir em algum momento que não foram contemplados da maneira com que gostariam. Indivíduos que sejam passivos, né, que estão sempre na defensiva. As mulheres têm mais pontuação para isso, né? Como se não bastasse os N fatores de risco que nós mulheres temos, mas para a síndrome de burnout também. Haja vista que damos conta não só do ambiente de trabalho, mas também do ambiente, muitas das vezes, do lar, né? De como organizar a sua casa e gerenciar. E o estado civil, os solteiros, viúvos, divorciados, se você não tem com quem compartilhar ou descarregar a sua frustração, está dentro do grupo de risco para a síndrome de burnout. A gente tem fatores que são fatores laborais, por exemplo, sobrecarga de trabalho, baixo nível de controle das atividades, sentimentos de injustiça no ambiente, as pessoas que trabalham nos turnos e principalmente no turno noturno, chega a afetar cerca de 20% desses trabalhadores, eles estão mais propensos. Quando tem precário suporte organizacional, pessoas que são cuidadoras em geral, a síndrome de burnout está mais relacionado com pessoas que trabalham na área de saúde, professores. Costumo dizer para o meu marido que eu tenho 2 fatores de risco, eu sou enfermeira e sou professora. Conflitos de papel, que seja a tua expectativa que você tem em relação ao individual ou ao teu trabalho, que não está sendo atendida. E quando tem uma ambiguidade de papéis. Fatores sociais, por exemplo, é um fator de risco você ter falta de suporte social e familiar, uma manutenção do prestígio social em oposição a uma baixa salarial, você não tem a expectativa salarial que você gostaria, e quando você tem valores e normas sociais que podem desencadear o aparecimento da síndrome de burnout. Consequências, a gente tem inúmeras, por exemplo, para o ambiente de trabalho, que é aumento dos gastos, rotatividade profissionais, absenteísmo, diminuição de interesses, e fatores individuais, que vão desde fatores físicos, fadigas, dores musculares, distúrbios do sono, dor de cabeça, disfunção sexual, alteração de memória, impotência, alteração do humor frequentemente, como a labilidade emocional, baixa autoestima, são algumas consequências da síndrome de burnout. O que fazer? Bom, aí eu coloquei algumas dicas para caminhar para a finalização da nossa palestra de hoje. Primeiro, defina limites saudáveis. Encontre uma maneira de gerenciar suas expectativas sem que você fique sobrecarregado. Por exemplo, aprenda a dizer não. Avalie suas opções com seu chefe, com a sua gerência imediata. Tente conversar sobre como pode melhorar, como é que pode ser gerenciado o teu home office, o tempo de trabalho pode ser mais flexível. Avalie seus interesses e habilidades, seja honesto consigo mesmo. É super importante. Faça pausas. Ninguém consegue trabalhar várias horas seguidas de forma produtiva sem se desgastar. É impossível. Levanta, se alonga, toma água, enfim, dá uma volta, ajuda a relaxar. Valorize o seu trabalho. A confiança em vocês mesmos é fator sine qua non, super importante para conseguir trabalhar de forma tranquila. Por isso, acredite na sua capacidade, entregar o que foi proposto para você e pratique atividade física, porque a atividade física é sempre benéfico para regular a nossa mente, o nosso humor, fazer uma descarga de serotonina, que é ótimo para a nossa sensação de bem-estar. E, por fim, eu vou finalizar com uma frase de um livro que eu gosto muito, é o meu livro de cabeceira, das coisas que você vê quando você desacelera, que a autora fala o seguinte: em vez de se deixar tomar pela emoção, sem qualquer autoconsciência, você vai se questionar e sentir o que há ali. E à medida que fizer isso, se dará conta que a emoção negativa não é uma realidade fixa. Você não vai mais se deixar abalar pelas emoções negativas e será capaz de vê-las como uma nuvem passageira.
Não lute contra as emoções negativas. Observe-as e seja amigo delas. Na medida que elas vêm, elas também vão embora. Obrigada, eu agradeço a atenção de todos e um excelente dia de trabalho com menos estresse.